Olá, irmãos e irmãs, hoje é sábado, chegamos ao final de mais uma semana. E aí somos convidados a fazer esta avaliação. O que fomos fazendo ao longo desta semana, de que forma vivemos, quais as coisas conquistadas, aquilo que nós tínhamos planejado a fazer, conseguimos ou não? E assim nós vamos colocando tudo isso nesta oração, nesse dia, para que o nosso coração seja apresentado a Deus. E assim mesmo que não tenhamos conseguido os nossos objetivos, apresentamos tudo a Deus. Deixamos Deus fazer em nós a sua vontade e assim buscar sempre mais o fortalecimento, nunca esquecendo dos nossos sonhos. Mas, no início de uma nova semana, vamos novamente repetir esses nossos sonhos, os nossos objetivos e sempre vamos em busca. Não podemos perder a esperança. Obrigado a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, nesse programa diário, uma palavra para o seu dia. Obrigado também a todos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube e pelo WhatsApp. Você também que já recebe pelo WhatsApp, também pode compartilhar o número do telefone para que outras pessoas também possam receber, seus amigos, seus parentes. Assim, vamos também evangelizando. Este número que você já recebeu para a partilha da palavra pode também ser compartilhado com tantas outras pessoas. Vamos juntos meditar o Evangelho de hoje? Pegue sua Bíblia e nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 1 e do versículo 7 ao 11. O texto diz assim: Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, vem até dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra desse dia. Queridos irmãos e irmãs, quem sabe a palavra-chave para a meditação de hoje seria a humildade. Devemos viver na humildade, mas nessa humildade verdadeira, não uma falsa humildade. Muitas vezes nos fazemos de coitadinhos para ser admirados pelos outros. Jesus não quer isso. Jesus quer a sinceridade de coração e se somos humildes, devemos ser humildes de verdade e não falsos humildes. Não devemos ser coitadinhos, mas precisamos ir buscando o nosso espaço e o nosso lugar. O que nós devemos fazer, que lugar devemos ocupar. Aqui vemos algo curioso. O texto vai nos falando, dando uma introdução de onde Jesus estava. Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E o que aconteceu ali? Eles ficavam observando Jesus. Mas o que acontece? Jesus também estava observando a eles. Ao invés de eles observar Jesus e ver o que Jesus estava fazendo, Jesus é que estava observando a todos. A história como que se inverte. E Jesus vê a maneira como eles estavam agindo naquele meio. Procuravam ocupar os primeiros lugares. E Jesus conta-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Veja que muitas vezes
Nós gostamos de lugares de destaque. Isso é quase que próprio do ser humano, mas é algo que deve ser trabalhado. Porque a partir do momento em que eu sei das minhas capacidades, que eu sei o meu lugar que eu devo ocupar, então é mais fácil para fazer esse discernimento. Porque muitas vezes pensamos que nós somos muito mais importantes do que de fato nós somos. E aí, aquele que convidou os dois vai dizer a cada um de nós: dá o lugar para esse, e nós vamos ter que ir para um outro lugar, quem sabe não desejado. Por isso nós precisamos ir fazendo como que um processo de caminhada. Para chegarmos mais perto, para ocupar lugares melhores, nós primeiro devemos passar por esses lugares que não são tão bons ou que não são escolhidos. Isso faz parte da dinâmica do reino. Ocupar o lugar certo, muitas vezes também nos colocar no lugar dos outros. Por que é que nós temos que ocupar os primeiros lugares? Aí nós vemos um exemplo muito bonito do Papa Francisco, como em algumas situações ele vai participar da Santa Missa sentando junto com o povo, em algumas palestras, senta ali junto com os demais padres. Ao fazer a refeição, ele senta junto com aqueles que também são funcionários do Vaticano. Por que é que nós precisamos de um lugar de destaque? O que leva a isso? Que nós possamos aprender a cada dia que, para sermos reconhecidos, nós não precisamos de lugar de destaque, nós precisamos ocupar o nosso lugar. E muitas vezes somos muito mais reconhecidos quando nós vivemos estas simplicidades na nossa vida, vivemos a humildade. Mas esta sincera humildade que brota do nosso coração como uma atitude natural. Vemos que não é algo forçado simplesmente para, entre aspas, aparecer, ser o destaque no meio dos outros, mas é a naturalidade da vida. Assim como o Papa Francisco age com naturalidade, ele se sente bem agindo assim. E é assim que nós devemos também agir, olhando para os ensinamentos de Jesus Cristo, que forma ele agia. Ele ia comer com os pecadores, ele ia comer com os chefes dos fariseus. Mesmo sendo observado, Jesus também procurava ensinar. E assim o Evangelho termina dizendo: porque muitos que se elevam serão humilhados, mas também quem se humilha será elevado. O que vale é estar fazendo a vontade de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana a todos, um bom descanso e até o próximo programa.